Seja bem-vindo a este vídeo. Nossas prioridades tiram o nosso tempo, principalmente quando falamos em estabelecer uma rotina devocional com Deus, que é essencial para o fortalecimento da nossa fé e o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes ficamos divididos entre tantos afazeres e responsabilidades que, mesmo sem querer, negligenciamos esse momento com Deus. Os vídeos leitura servem para ajudar, basta assistir um por dia. Assista, medite. Hoje vamos acompanhar a leitura do livro do Evangelho de Lucas capítulo 10. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: Paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhe: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando porém entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai das cidades impenitentes! Ai de ti Corazim! Ai de ti Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até ao inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim me rejeita, que porém me rejeitar rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70 possuídos de alegria dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E eis que certo homem intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse:
Vai e procede tu de igual modo. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A maioria dos cristãos tem um entendimento bem rudimentar sobre o Evangelho. Para que alguém se torne um cristão de verdade, ele precisa entender o Evangelho. A verdade é que se alguém quiser experimentar a verdadeira salvação, esta pessoa precisa saber e entender como Deus nos salva, o que é parte vital do Evangelho. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho descreve os parâmetros pelo qual Deus se relaciona conosco e como Ele trabalha em nossa vida. O exemplo de Marta e Maria nos ensina que os ensinamentos de Cristo são mais importantes que qualquer outros cuidados de nossa vida. Sendo assim, nos mostra que devemos aprender mais sobre a palavra de Deus e procuramos uma vida mais minimalista. Deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo para um amigo. Amanhã, Lucas capítulo 11.